Olá, amigos do portal piauihoje.com, portal que conecta você ao mundo. Nós vamos iniciar aqui mais um bate-papo. Hoje nós vamos tratar do meio ambiente, de conservação do meio ambiente, de proteção de águas. Nós vamos conversar aqui com a diretora-presidente da empresa Águas de Teresina e Águas de Timon, a advogada Carolina Serafim. Está aqui nos nossos estúdios. Ela é advogada, tem algumas especializações, assumiu a presidência da empresa Água de Teresina e Água de Timon em 2024. Então, tem muita especialização também em gestão empresarial. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Brandão. É um prazer estar aqui com você falando desse tema bem bacana, que é a preservação do nosso meio ambiente e o cuidado com a nossa água. Doutora Carolina é carioca, está aqui já habituada com Teresina, né? Já pegou o sol aqui, mas... Já peguei 2 BR-Obró. Pois é. Seja bem-vinda ao nosso portal Piauí Hoje. Doutora, a gente tem muita curiosidade em relação à água que se consome. E eu queria iniciar perguntando à senhora o seguinte: de onde vem e como é a captação da água que abastece Teresina? Teresina, ela tem 2 estações de tratamento de água, a norte e a sul, que são captações do Rio Parnaíba. E através dessas captações, nós fazemos todo o tratamento nessas estações e levamos para distribuição na cidade, além de poços também, que reforçam o abastecimento da cidade. Então, todo o projeto vem ou do rio ou dos poços, que passam pelos tratamentos específicos, atendendo, todas as portarias legais, para chegar bem tratada e potável para a população de Teresina. A maior parte vem mesmo do Rio Parnaíba. A maior parte vem do rio. Por isso que a gente tem que tratar aqui mais uma vez desse tema de cuidados com os rios, cuidados com o meio ambiente como um todo, mas principalmente com os rios, para que as futuras gerações não fiquem sem água, não é isso? Exatamente. E é um ponto importante, né, Brandão? Quando você fala de cuidar dos rios, a gente também tem que cuidar do esgotamento sanitário na cidade. Então, é importante que, como vai evoluindo o sistema de esgotamento sanitário na cidade, hoje nós já temos 59% de rede disponível, que as pessoas façam a sua conexão, para que elas não joguem, lancem irregularmente o seu esgoto nos rios, nas sarjetas que vão para os rios, no solo, para não contaminar o solo. Então, é um processo cíclico, né? Então, a gente faz a captação do rio, faz a captação através de poços profundos, passamos por tratamentos, garantimos a potabilidade, mas é importante que o cidadão também faça a sua parte, que é conectar o seu imóvel às redes de esgoto disponível. Para a gente relembrar aqui, quando a Águas de Teresina assumiu esse serviço de abastecimento de água em Teresina? Foi em 2017 que nós iniciamos a operação e de lá para cá foram investidos mais de 1,3 bilhão de reais em Teresina. Bilhão. Muita grana. Em Teresina, garantindo aí a universalização, ou seja, a água para todos na área urbana de Teresina, e também avançamos com o esgotamento sanitário de 19% para 59%. Então, há rede disponível de esgoto na cidade avançando, que fez Teresina ser referência em investimentos em saneamento no Nordeste. Então, isso é um ganho para a cidade, né? A senhora adiantou, eu ia perguntar exatamente sobre isso. Quando a Água de Teresina assumiu o abastecimento e a rede de esgoto, a empresa indicou ao concedente, no caso o Estado, a GESPISA, uma meta. Qual era essa meta lá quando a empresa assumiu? Dentro do contrato, ele já vem com as metas especificadas, tanto de água, quanto de esgoto, quanto de perdas, né? Que é o desperdício, por conta de vazamentos, ou redes, ou sistemas obsoletos. Então, temos metas de universalização de água e de esgotamento sanitário, pela legislação inclusive até 2033, 100% de água, 90% de esgoto. Teresina já está universalizado, ou seja, já atingiu os 100% de água, está com 59% de esgoto, então até 2033 temos que chegar a 90% e chegaremos, porque esse é o nosso compromisso com a população de Teresina e com o meio ambiente. E além disso, nós reduzimos as perdas, que eram na casa de quase 70% em Teresina, e chegamos a 24%.
E isso não é um dado só avaliado pela Águas de Teresina através das nossas equipes que acompanham os nossos indicadores, mas foi uma premiação que Teresina ganhou Recentemente, né? Isso. exatamente através do Instituto Trata Brasil. E aí garantiu Teresina como referência, a primeira capital do Nordeste chegar aí a 24% de redução de perdas. Isso só foi possível com base nos investimentos e o trabalho responsável e com as equipes dedicadas que nós temos atuando aqui em Tem Teresina. a força da mulher nessa conquista. Com Né? certeza. Queria tocar nesse ponto, né? Mais uma vez, a gente está destacando aqui que mais uma mulher que assume a empresa, a gente fica feliz com a ascensão das mulheres nos cargos-chave para mostrar a competência delas. Então, parabéns por esse trabalho também. Doutora, tendo o regulamento lá da Água de Teresina, estipula que toda construção com condições de habitabilidade situada em via pública, beneficiada com rede pública de água e ou coleta de esgoto, deverá obrigatoriamente interligar-se à rede pública. Então eu pergunto, por que os imóveis que despejam os esgotos no Rio Puti, principalmente, não estão ainda ligados à rede de esgoto? Você trouxe um ponto importante, Brandão, que é com relação à disponibilidade, mas não é algo previsto só no contrato de Teresina. Isso é uma regra de uma legislação federal que diz que, se tem rede de água ou de esgoto disponível, você, usuário, é obrigado a conectar o seu imóvel, né, sob as penas da lei, né? Então, essa regra federal, que é a legislação 11.445, atualizada pela 14.026, a regra da Agência Nacional de Águas, que é a ANA, que fala sobre disponibilidade e conexão, ela também foi colocada no contrato de subconcessão da Águas de Teresina. Então, para que o saneamento, né, a política pública de saneamento fosse implementada em Teresina, ela seguiu a regra federal praticada por todo o Brasil. Ou seja, se tem rede de água, rede de esgoto disponibilizada pelas concessionárias, pelas operadoras de saneamento na sua cidade, você é obrigado, como cidadão, a fazer a sua conexão, porque é uma questão de saúde pública. Então, você vai se conectar à água tratada para garantir a sua saúde e da sua família, você vai conectar o seu esgoto à rede de esgotamento sanitário também, para que ele possa seguir o caminho normal, o caminho correto, seguir para o tratamento e do tratamento ser devolvido para os rios, para os mananciais. Então, isso é um trabalho coletivo. A concessionária tem a obrigação de fazer a disponibilização das redes, seja de água, seja de esgoto. O usuário tem a obrigação de pedir a sua conexão a essas redes disponíveis para que assim se flua nas cidades, né, a política pública de saneamento, que também é saúde pública. Então, nesse caso dos que não se conectaram ainda, a empresa não pode obrigar, não pode. Tem alguma fiscalização? Quem pode obrigar essas pessoas a cumprirem a lei? A empresa faz a avaliação e remota, né, passa para a agência reguladora e para os órgãos de fiscalização do meio ambiente, que é a Secretaria do Meio Ambiente, para que eles, como órgãos públicos que detêm poder de polícia, né, que são autorizados, digamos assim, por lei e podem fazer esse tipo de obrigação do cidadão, solicitar e notificar quanto à necessidade e a obrigatoriedade de conexão às redes disponibilizadas, para assim contribuir com o crescimento e desenvolvimento das cidades. Lembrando que você está no portal piauihoje.com. Pedir aos nossos internautas que nos ajude a fazer o nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue com seus amigos, né? Compartilhe e acione aí o sininho para não perder nenhum episódio. Nós estamos entrevistando hoje a presidente da Águas de Teresina e Águas de Timon, a doutora Carolina Serafim. E gosta de ser chamada também de Carol, né? Com certeza. Toda Carolina tem isso, né? Doutora, nós temos... Por que essa preocupação da pergunta anterior? Porque as empresas, essas pessoas que jogam ainda esgoto direto no rio, não são obrigadas a se interligar. Por quê? Porque nós temos o maior problema no Rio Puti, em Teresina, que é exatamente o surgimento de aguapés por conta do nível de poluição e a comprovada existência desse uso ilegal das águas do rio, né, de jogar o esgoto lá. A que órgão se deve dirigir para fortalecer
essa obrigação de se usar os esgotos? O nosso contrato ele é fiscalizado pela Agência Municipal de Regulação ARCET e também é acompanhado pelos órgãos de controle, por exemplo, como Secretaria do Meio Ambiente, Ministério Público, para que a gente reporte essas informações e os órgãos possam tomar as suas providências. Mas acho que mais que isso, né, é fazendo algum passo atrás com relação ao lançamento. Muitas das vezes as pessoas acham que, eu estou jogando na sarjeta, já saiu de dentro da minha casa, tá tudo bem. Mas se a gente parar para avaliar, por exemplo, as sarjetas, né, que é para escorrer água da chuva e não água de esgoto, você passa pelas ruas, você vê aquela quantidade de mato enorme nas sarjetas. E isso se dá porque o efluente, o esgoto, ele é nutritivo. Tem algum Então, quando ele dejeto? passa ali fica escoando ali todos os dias, escorrendo, ele vai nutrindo e vai nascendo o mato. Com isso, nasce um problema, que é o quê? A limpeza. Porque precisa se intensificar a limpeza das sarjetas e com isso se gasta mais dinheiro para limpar a sarjeta, ao invés de estar utilizando em outros tipos, por exemplo, de equipamentos públicos, porque precisa manter a cidade limpa. E aí você tem também aquela doença que fica escorrendo rua a rua. E aí a doença que ela vem para você, vem para sua família, vem para o seu vizinho. Então, eu estou trazendo essas reflexões justamente para trazer quem está aqui nos ouvindo, né, nos acompanhando, avaliar sobre isso. Parar hoje na frente da porta da sua casa, do seu comércio e olhar, será que é isso que eu quero para mim? Por que eu estou evitando de solicitar a minha ligação, a minha conexão? O que eu posso fazer? Então, assim, eu reforço, inclusive, liga no 0800 223 2000, pergunta como você pode fazer, se você tem Vamos dúvida. repetir, 0800 0800 223 2000. Se você quer uma orientação, a equipe vai lá, te orienta, o que você precisa fazer, explicar. Se quiser conhecer uma estação de tratamento de água, de esgoto, para ver como é que funciona o tratamento, a gente também está disponível para isso. Toda a população pode visitar as nossas unidades operacionais, afinal de contas, saneamento é de todos. E o sistema, ele também é da cidade. E ele pode ser visitado, ele pode ser acompanhado. E aí, quando você sai dessa sarjeta, você acha que vai para onde? Vai para o Rio. E aí vai para o Rio Poti, vai para o Rio Parnaíba. Aí o que a gente vê na época do BR são os aguapés. Aí fala, agora eu lembrei que tá sendo prejudicado, que tá sujo. Mas não, a gente precisa fazer essa conexão, solicitar essa conexão. Então, eu convido a população a solicitar sua conexão, a ligar para a gente, a entender como ela pode fazer isso. Porque a gente está aqui para colaborar, para somar, para o desenvolvimento das pessoas e das cidades. E aí você vem para o aguapé. Mas está lá no Rio o aguapé, não está me prejudicando. Mas tem o pescador que vive do rio e que ele tira a subsistência dele, exatamente, as outras cidades. Então, o que a gente pode, como cidadão, parar, refletir, analisar e juntos, né, atuarmos em prol, né, dessa conscientização da conexão? Então, é algo que a gente precisa fazer em conjunto. É um ato individual que vai ter efeitos coletivos. E a gente vive em sociedade, a gente vive em comunidade. Então, a gente precisa atuar enquanto comunidade e como comunidade. Aqui mais é uma educação ambiental mesmo, é consciência do cidadão. É você ter a noção de que, será que você iria gostar de alguém jogar água suja no seu terreiro, no seu quintal, na sua casa? Então, se você não quer para você, não jogue para o restante da população. Preserve, ligue lá seu esgoto, procure orientações na empresa, na Água de Teresina, que está aí disponibilizando esses canais para auxiliar exatamente também nesse papel de educação ambiental. Vamos retomar aqui um tema que a senhora já até falou. Eu tenho, assim, na minha consciência, assim, eu fico doente na minha casa quando eu vejo, assim, uma torneira pingando ou tem algum vazamento, eu me preocupo demais com isso. Há grande desperdício ainda, mesmo com esse trabalho que vocês têm feito, ainda há desvio, há desperdício? No Brasil, a média, né, de perdas gira em torno de 40%. Teresina chegou a 24%.
E óbvio que a gente vai constantemente fazer melhorias, implementar tecnologias para garantir que esses números venham reduzindo cada vez mais. E a conscientização ambiental é uma dessas, através dos nossos projetos sociais, nas escolas, nos itinerantes, né, nos CRAs em que nós vamos, levamos essa conscientização para a população, através das nossas redes sociais, né, dos nossos trabalhos de divulgação junto à imprensa, porque é importante trazer essa informação e essa educação para a população. Os investimentos continuarão sendo realizados, as tecnologias continuarão sendo implementadas. Por exemplo, a gente usa geofone para ver vazamento oculto, que é como se fosse um ultrassom da Terra, né? Para além das equipes operacionais que atuam tanto corretivamente quanto preventivamente com relação a vazamentos. Nós temos um centro de operação integrado que acompanha todo o sistema de abastecimento de esgoto da cidade através de telemetria, né, online, on-time, full-time, para entender se tem vazamento, se teve perda de pressão, se aumentou, se está tendo algum tipo de intercorrência eletromecânica. Então, a gente consegue acompanhar toda a dinâmica de funcionamento dos sistemas de abastecimento da cidade para dar uma resposta efetiva muito mais rápida e garantir uma menor intercorrência para a população. Então, a gente consegue aí 24 horas estar monitorando e acompanhando. E isso tudo foi possível com investimentos, que eu já lhe disse que a gente já fez até agora 1,3 bilhão de investimentos em saneamento na cidade de Teresina. Tem previsão de mais investimento? Com certeza, todos os investimentos serão realizados para a gente atingir as metas de cobertura de esgotamento sanitário até 2033 de 90%, também os investimentos para reduzir cada vez mais as perdas, além da nossa operação e manutenção contínua, que requer investimentos diários. Para 2026 já tem um valor? A gente tem metas de cobertura, né, e não metas de valores, mas são os necessários para serem implementados para a gente conseguir atingir essas coberturas. Então, esse é o compromisso, né, que a gente tem com a população e o regramento dentro do contrato, que é diferente daqueles contratos de obras que têm valores. Já temos todos o nosso quinquênio, né? A gente fala nossa previsão de investimentos nos próximos 5 anos para se atingir a próxima meta, por exemplo, em 2028, que chega a 80%, para 2033 chegarmos aos 90%. Doutora, também tem aquele desperdício, que é aquele desperdício intencional do cidadão que vai lá e liga, faz lá... Varrer a calçada com a bangueira. E ele vai lá também, não coloca o hidrômetro lá e termina desviando água. São as fraudes. Tem como a Águas de Teresina acompanha isso? Tem como descobrir isso? Nós temos sim equipes de Dá para saber, inteligência olha, que está comercial. tendo esse desvio. Através do centro de controle, a gente consegue mapear se está tendo alguma perda de pressão em alguma região e lá a gente vai atuar. Se a gente não consegue ver um vazamento aparente, é porque tem algum tipo de desvio nessa região. Aí, se tem esse tipo de eventual desvio, a gente consegue fazer um mapeamento com geofone e no geofone a gente consegue ver onde está tendo o escape de água por fraude e consegue também fazer a regularização e a notificação do responsável pela fraude. Portal piauihoje.com, entrevistando aqui a diretora-presidente da Águas de Teresina, doutora Carolina Serafim. Doutora, a senhora falou aí nessa questão do combate aos desvios de água. Tem também um problema sério em Teresina, que é crítico. A senhora falou aí na universalização do abastecimento na zona urbana, mas o abastecimento na zona rural de Teresina, que é imensa, talvez a capital que tem a maior zona rural do Nordeste, se não do país, né? Tem algum planejamento para a zona rural? O que está sendo feito na zona rural? A atuação da Águas de Teresina, ela se limita à área urbana. A área rural, assim como os outros 223 municípios do estado, eles são atuados pela Águas do Piauí, que é uma outra concessionária que atua aqui também no estado. Mas é do mesmo grupo? Faz parte do mesmo grupo, por acaso todas são do grupo Aegea. A senhora falou aí em projetos sociais, a senhora poderia destacar quais esses projetos que a Águas de Teresina desenvolve, inclusive nessa questão da conscientização? Brandão, assim, quando a gente inicia uma operação, para além da operação e obras e implantação de infraestrutura, a gente tem um pilar social forte. Então, a gente tem uma equipe social dedicada para trazer o que é o saneamento, qual é a importância e como a gente consegue aproximar, interagir
para que efetivamente o saneamento chegue para você, para que você entenda quais são os benefícios agregados daquilo, que não é só a água que chega ou o esgoto que sai da sua casa, mas é a saúde que chega, o desenvolvimento, é o emprego, é a renda, é o turismo que é fomentado, é o esporte que é garantido. Então, é uma série de coisas que vão garantindo o crescimento das pessoas e das cidades. Então, o primeiro projeto social que nós implantamos aqui em Teresina foi o Afluentes. O que ele é? Ele é um relacionamento direto com as lideranças comunitárias. Então, para além dos nossos canais oficiais, seja 0800, WhatsApp, rede social, lojas de atendimento, nós temos esse canal direto com as lideranças comunitárias que trazem dúvidas, que abrem as portas das associações para a gente fazer itinerante e levar informação e benefício para a população, principalmente a mais vulnerável, através da tarifa social, que é aquela que confere até 50% de desconto, né, na sua fatura, seja de água, seja de esgoto, o que é muito importante e que nós sabemos que nós ainda temos uma população vulnerável aqui em Teresina. Aí são aqueles do CAD único, que tem até 2 salários e assim por diante. Então, isso é o nosso papel. Então, além disso, a gente tem o Saúde Nota 10, em que nós vamos para as escolas e de forma muito lúdica, muito com forma de integrar eles, a gente leva o que é o saneamento com a importância. Temos projetos que levamos alunos, que é o Pioneiros, para dentro da empresa. Eles ficam lá 6 meses fazendo uma imersão. Ah, que legal. Depois disso, eles fazem um projeto voltado a saneamento, sustentabilidade e vulnerabilidade. Eles apresentam na esfera local, ganham premiação e depois eles concorrem na esfera nacional dentro do Grupo EGEA. Eu vou pedir a equipe do portal para a gente visitar esse projeto. É bem legal. Então, assim, esse projeto nós já tivemos 7 edições. Das 7 edições, Teresina ganhou 6. Teresina está na Ou seja, vanguarda, né? um celeiro de jovens que entendem a importância do saneamento, absorvem o que eles aprendem dentro desses 6 meses de imersão e desenvolvem projetos que têm serventia efetiva para a população. E que são voltados para a sustentabilidade, mas para a preservação do meio ambiente e com um olhar para o vulnerável. Então, isso é muito bacana, que você também desperta um olhar social para essas crianças, a cidadania muito grande. Então, para a gente, esse é motivo de muito orgulho, esse projeto. Parabéns. Inclusive, os meninos amanhã vão receber a premiação lá em São Paulo. Eu vou estar lá com eles, acho que é super importante esse desenvolvimento da garotada aqui, que nós temos alunos extremamente inteligentes e enganjados aqui no Piauí. Nós estamos aqui encaminhando para o finzinho dessa nossa entrevista. Mas parabenizar por esse belíssimo trabalho aí com essa garotada e dizer que ter água potável em casa você tem que valorizar, porque não é fácil, é toda uma cadeia, é muita gente envolvida, é caro deixar água no ponto de consumo. Então, cada pessoa consciente para evitar desperdício, para ajudar as crianças e os adultos, os jovens, entender esse processo, faz muito bem para toda a sociedade. Doutora, eu queria que a senhora falasse mais. A senhora falou aí de 3 projetos. Tem mais algum que a gente possa destacar? Tem vários. Esse, por exemplo, que eu convidei quem está nos assistindo para conhecer as nossas estações, a gente chama de Portas Abertas. Então, você liga no 0800 223 2000 e fala, olha, eu quero conhecer uma estação de tratamento de água. Como é que funciona? De esgoto, como funciona. O centro de operação integrado também, como funciona o monitoramento. E a nossa equipe social vai agendar e vai levar. Pode ser grupo, bairros, pode ser escola. Então, assim, quem tiver interesse, a gente está de portas abertas, né? A Águas de Teresina é uma empresa de Teresina para Teresina, feita por teresinenses. Eu visitei a Águas de Timon há algum tempo, eu acho que já tem um tempo atrás, e vi que lá tinha também um projeto na área de arte, de cultura, de pintura. Tem esse? Sim, nós temos vários projetos. Aqui em Teresina, por exemplo, a gente está fazendo um curso de artesanato, né, lá no Polo Cerâmico, e eles estão passando as artesãs estão passando por uma reciclagem bem bacana. Elas vão ter uma formação semana que vem, não é, Pedro? E isso é um papel importante, porque a gente entra com saneamento, mas a gente vai conseguir alinhar a cultura local
com o saneamento. Então, de não deixar o artesanato morrer, qual a importância da água para o artesanato, Sim. principalmente aqui para o polo cerâmico, e a importância de preservar essas águas para a manutenção dessa cultura e propagar essa cultura do artesanato e do polo cerâmico, que é grandioso para Teresina. Então, assim, a gente tem esse trabalho de atuação, tem pinturas de grafismo lá em Timon, que você deve ter visto do grafiteiro, né, que fez painéis, né, voltados, Muito trazendo o ciclo do saneamento nas escolas, em ONGs, em instituições. Então, esse é o nosso papel. Trazer a cultura, resgatar a cultura, alinhar isso ao saneamento, porque isso tudo é desenvolvimento. Então, quando a gente fala em saneamento, a gente desenvolve de forma global e não só na nossa operação e manutenção. Antes de encerrar aqui, eu queria que a senhora desse um spoiler de alguma coisa, a novidade que vai ter aí, né, nesses próximos dias para Teresina. Então, nós temos aí, tanto para Teresina quanto Timão, a continuidade do avanço das obras de esgotamento sanitário e melhorias constantes de abastecimento de água. E a gente vai ter aí, já em 2026, iniciamos hoje o processo seletivo de vagas de emprego, porque o saneamento ele também gera emprego e renda. Hoje nós já temos aí em Timon e Teresina mais ou menos 1.500 colaboradores diretos e indiretos. Então, vai ter mais Estamos vagas de abrindo emprego. 120 vagas, 100 para Teresina, 20 para Timon. Acesse as nossas redes sociais, tem um link lá para você cadastrar o seu currículo. Vagas para homens e para mulheres, porque o saneamento é para todos, reforço. E com expectativa de processo seletivo muito rápido, com treinamento, iniciar as suas atividades ainda em janeiro de 2026, ou seja, abrir 2026 com emprego garantido, com emprego, com desenvolvimento, contribuindo para o desenvolvimento tanto da cidade de Teresina quanto de Timon. Olha aí, boa notícia então. Ficar de olho aí nessa informação dada aqui pela doutora Carolina Serafim, diretora-presidente da Águas de Teresina e Água de Timon. Nós estamos chegando aqui ao final dessa nossa entrevista. Doutora, queria agradecer a sua presença e o microfone está à sua disposição para fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço pelo espaço e, para mim, é muito gratificante poder falar de saneamento e efetivamente como ele pode mudar a vida das cidades, das pessoas, e que é um grande instrumento de saúde pública. E quando a gente tem saúde, a gente desenvolve todas as outras áreas. Então, convidar a população a nos seguir nas redes sociais, @Águas de Teresina, @Águas de Timon, acompanhar o avanço das cidades e acompanhar o que vem por aí e o que a gente está fazendo para desenvolver as cidades cada vez mais e convocá-los a estarem conosco nessa jornada de desenvolvimento das cidades. Doutora, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Volte quando quiser. Parabéns para mais uma mulher de fibra, né? Mulher de vanguarda, tá? Encerrando aqui nosso bate-papo do portal piauihoje.com com a doutora Carolina Serafim. Parabéns.